Um domínio ou uma área do conhecimento se desenvolve, avança, quando estudos anteriores sistematizam logicamente as descobertas desse domínio ou área de conhecimento. Existem autores que dizem assim, o estado da arte, né? Quando a gente tem o estado da arte, a partir daquele momento a gente consegue fazer novos desenvolvimentos. Então, imaginem uma coisa: o estudo bibliométrico ou a revisão sistemática bibliométrica, ela parte de dados já publicados, tá? Não é um estudo de caráter empírico, já parte de dados publicados. E quando o autor coloca assim, avança quando estudos anteriores sistematizam logicamente. É exatamente esse é o tom da revisão sistemática bibliométrica, tá? É sistematizar estudos já publicados em determinado período de tempo, em determinada categoria, tá? Para a partir daí produzir novas descobertas, tá? As revisões da literatura, conforme colocam alguns autores aí, é uma metodologia de pesquisa, tá? Contribui aí para o desenvolvimento conceitual, metodológico, diferentes temáticas. E está aí entre os métodos mais utilizados para a maturação de uma área do conhecimento. Quando a gente fala assim, maturação, maturidade de uma área de conhecimento, o que caracteriza a maturidade de uma determinada área de conhecimento? Quando você consegue identificar autores, instituições, grupos de pesquisas, publicações de referências, revistas específicas, não digo revistas seculares, revistas acadêmicas específicas, você está falando de uma disciplina, de uma área do conhecimento que tem alguma maturidade, tá? Um artigo de revisão da literatura, portanto, tem aí a possibilidade de ser um trampolim, uma plataforma, né, à medida que ele sistematiza esse conhecimento, que sugere aí novas direções, tá, para um determinado campo de pesquisa, que inova em conhecimento, que possibilita a construção de novos construtos, variáveis, pressupostos, teorias, contextos. As revisões sistemáticas da literatura, tá, elas fornecem sintetizam estudos anteriores, identificando lacunas, desenvolvimento de novos referenciais teóricos, tá? Essa é uma característica delas. E são chamadas de sistemáticas porque elas seguem um protocolo, uma sistemática, um passo a passo, que esse autor traz assim, que esse passo a passo é uma peça genuína de ciência investigativa. Se nós olharmos ali o CSI, né, que a gente assiste de vez em quando, aqueles investigadores, eles têm uma metodologia, né? Eles têm um passo a passo que no final dá um resultado, que esse resultado tem confiança, tem validade, porque foram feitos determinados testes, né? Foi feita determinada análise que dá credibilidade àquilo que foi feito. Então, visa minimizar aí o viés por meio de buscas exaustivas na literatura, estudos publicados, fornecendo uma trilha de autoria. Importantíssimo. Deixa eu voltar lá na minha tese para mostrar uma coisa a vocês. Olha só os apêndices. Apêndice A, artigos selecionados para pesquisa, ou seja, foram os artigos que participaram do meu referencial teórico. Olha isso aqui, ó. Esse aqui eu fiz na base Scopus. Essa daqui é a trilha de autoria. Aqui eu estou dizendo, foi selecionado título, abstract, palavras-chave, né, com o termo, com o descritor inovação. Foi utilizado título, abstract, palavras-chave para o termo administração pública. Ou, or, aqui, and, vocês vão aprender sobre isso, operadores booleanos, or. Aqui está exatamente qualquer pessoa que pegar essa trilha e colocar lá na Web of Science, lá no Scopus, no caso aqui na Scopus, é para achar o mesmo resultado, apenas com a diferença das atualizações dos artigos que saíram posterior ao período que eu pesquisei, tá? Por exemplo, 2023, eu terminei em 2020, 2023 vai ter artigo, 2022 vai ter artigo, né? 24 já tem artigo publicado, mas se eu pegar essa trilha e jogar lá na base Scopus, é para, em tese, sair o mesmo resultado.
E aqui eu fiz a lista, ó, dos trabalhos que eu utilizei na minha tese, ó. O título, o autor, o jornal, o ano, quantas citações aquele trabalho teve e o H-index dele. Então eu tenho a lista aqui, ó, 10 aqui, depois eu fui para Scopus novamente, peguei a trilha aqui, fiz aqui mais, acho que 10 também. Depois, nesse outro assunto, eu fiz mais 10 também. Aqui eu fiz mais 10 também. Nesse caso foi 11, possivelmente porque teve algum empate aqui de quantidade de citações aqui, ó. Exatamente. Aí eu mantive um 13º, um 11º, desculpem. Aqui eu fui na Web of Science, ó, tá aqui a trilha, jogando essa trilha lá na base, que é para sair o mesmo resultado. Ó, que artigos bastante citados, 4.000. Aqui também foi Web of Science. Aqui foi Scopus. Então, eu dou ao final a trilha. Ninguém questionou o referencial teórico. Ninguém questionou. Aí eu acredito que vocês tenham visto no grupo que eu mandei para vocês. Ontem um colega me ligou, lá da UFPE, disse, Bruno, rapaz, estou precisando da tua ajuda e tal. Eu já fiz referencial teórico da minha tese, ele está fazendo doutorado lá. Já fui até a metodologia e fui para a qualificação. Na qualificação, os avaliadores não sentiram ou gostariam de sentir mais confiança no referencial. Eles me perguntaram se aquele referencial era um referencial hábil ou referencial mais suficiente para o assunto que eu estava abordando ali. E ele não teve, assim, o poder de argumentar que utilizou uma técnica, um protocolo para chegar àquele resultado, né? Então, restou que a banca disse, ó, você tem que fazer uma revisão sistemática da literatura. E ele, Bruno, pelo amor de Deus, me ajude, me oriente e tudo e tal, e a gente vai conversar quarta-feira à tarde. Então, tem essas questões. Quando você faz uma revisão, você está testando por meio de uma técnica, tá? O passo a passo que você fez para chegar até ali. Isso, para quem vai para a banca, a Uli, que já é doutora, eu não sei se a Ailton e a Evangelina já foram para a banca, isso é uma coisa boa. Voltando aqui para a apresentação. Então, a revisão da literatura bibliométrica, ele é um tipo de revisão sistemática, ou alguns autores chamam de um conjunto metodológico, utiliza dados estatísticos, tá, para identificar evolução, tendências, jornais mais importantes, relações de citação, cocitação entre autores, países, instituições, áreas de conhecimento. E quando a gente fala em protocolo, veja que, como eu estou mostrando nesse caso do artigo de Trunkfield, ele tem aí uma sequência, tem um conjunto de estágios que conduzem a essa confiança, a essa confiabilidade do trabalho.